Esse domingo que passou, nós conversamos, nós meditamos no púlpito sobre uma igreja exemplar. E claro que acabamos por descobrir que a nossa igreja não é uma igreja exemplar, mas também descobrimos que não existe nenhuma igreja exemplar, não é verdade? Uma verdade diga-se de passagem, que todos nós gostaríamos de fazer parte de uma igreja perfeita, né? Dessa igreja exemplar. Mas a palavra de Deus, as Escrituras, nos mostram vários textos que nos levam a considerar, fazer considerações indispensáveis para conquistarmos a verdadeira harmonia no meio das diversidades, né, que existe dentro da igreja. O primeiro ponto que nós destacamos é que dentro da igreja existem conflitos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 10, diz assim, uma súplica de Paulo, né, para aquela igreja. Esta é a minha oração, disse Paulo para eles, para a igreja de Filipenses. A minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para vocês discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Na ótica de Paulo, o amor entre eles ainda estava deficitário. O amor entre eles ainda era pouco. O amor entre eles precisava aumentar para poderem perceber aquilo que eles não estavam percebendo, para que eles pudessem ser irrepreensíveis, ou seja, a falta de amor estava fazendo com que eles não fossem tão puros e tão irrepreensíveis quanto eles precisavam ser. Então, Paulo clama a Deus, Senhor, eu te peço que tu ajudes aquela igreja a que eles aprendam a se amar um pouco mais um com os outros. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente destacou aqui. O segundo aspecto é que existem diferenças, e as diferenças elas precisam serem superadas. Normalmente a gente acredita que as pessoas precisam pensar igual eu, se vestir igual eu, agir igual eu, ter os mesmos sonhos igual a mim, e a gente quer mudar as pessoas de acordo com a nossa ótica, dentro da nossa forma de ver, dentro da nossa própria cultura, costumes e hábitos, e isso é terrível. Nós não devemos estar pensando dessa forma e agindo dessa forma. As diferenças, elas podem ser superadas e não necessariamente mudadas. Nós não precisamos deixar de ser diferentes, mas nós precisamos aprender a superar as nossas diferenças. Paulo, lá na igreja de Filipenses, tinha duas amigas de Paulo, duas irmãs valorosas, que eram obreiras na ocasião da igreja, eram líderes, eram mulheres certamente que ajudaram muito no crescimento daquela igreja. O nome delas era Evódia e Sinti, que Paulo, então ele sabia que aquelas mulheres estavam com problemas, e ele, nessa carta ele pede para que aquelas mulheres tentassem entrar num acordo. Por que Paulo estava preocupado com isso? Porque a falta de acordo entre aquelas mulheres estava prejudicando a igreja. Então Paulo escreve e clama, por favor, se amem mais, entrem em um acordo, superem as diferenças de vocês, não tentem mudar vocês, mesmo pensando diferente, sendo diferente, vocês podem superar essas diferenças. Esse era o posicionamento de Paulo diante daquela situação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O problema é que nós queremos ser superior. A palavra de Deus diz o inverso, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Na realidade, dentro da nossa igreja, a gente tem aquele posicionamento de que eu tenho meu partido, eu tenho meu posicionamento, eu tenho meu pensamento, e as pessoas que precisam mudar e pensar do meu modo. Ou então as pessoas ficam defendendo posicionamento, dizendo, eu penso igual fulano, eu penso igual ciclano, não, eu penso igual beltrano. Essas diferenças, esses posicionamentos são partidos que vão nascendo dentro da igreja. E a palavra de Deus aqui, Paulo falando para os Filipenses, que nós não devemos ficar defendendo esses partidos dentro da igreja, porque isso vai destruindo cada vez mais a igreja. Paulo chega a suplicar para aquela igreja, para que elas pudessem concordar uns com os outros. E essa é a palavra de Deus para nós também. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 10, diz assim, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, naquilo que vocês falam, para que não fique havendo divisões entre vocês. Sabe, meu irmão? Paulo não está dizendo que nós temos que ter o mesmo pensamento. Paulo está dizendo o seguinte, que nós temos que mudar o nosso estilo de ser, nossa cultura, Não, Paulo está dizendo, é possível mesmo
com divergência é possível nós entrarmos num acordo. Paulo diz, então, eu suplico a vocês que vocês concordem uns com os outros. Não está dizendo assim que vocês mudem, mas que haja acordo entre vocês. Quando concordar é haver acordo. Quando há acordo não significa que eu deixo de pensar como eu penso, significa o seguinte, que eu abro mão daquele pensamento meu em troca de um pensamento que vai edificar a igreja de Cristo, que vai glorificar o nome do Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação maior dentro da igreja. Por isso eu gostaria que vocês refletissem algumas questões. Pense hoje, você está ouvindo essa reflexão, esse áudio, esse vídeo. Então pense, na sua opinião, por que Paulo escreveu essas palavras nesse texto abaixo? É algo para você pensar, para você refletir. Então, durante essa semana, no teu tempo a sós com Deus, responda essa questão. Por que Paulo escreveu essas palavras? É a primeira questão. A segunda questão, à luz desse texto que nós escrevemos aqui em Filipenses, que falamos, ele fala sobre as murmurações, sobre as contendas, que estavam prejudicando a igreja. E a pergunta é como as murmurações e contendas podem impactar a nossa igreja, a igreja que você frequenta. Você acha que pode? De que maneira pode? Então, por que elas precisam serem canceladas, anuladas, deixadas para trás? Uma outra pergunta, lá em Filipenses 2,3 diz assim, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Então a outra pergunta é, como o partidarismo prejudica a igreja? A outra pergunta é, o que Paulo gostaria de dizer, ou o que ele está querendo dizer com a palavra vanglória? Será que é a busca da nossa própria glória? O que Paulo está querendo dizer com a palavra humildade? Vamos voltar ao texto aqui. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade. Então, a vanglória e humildade são diferentes, elas estão em posições opostas. Então, é uma outra questão para nós refletir. Por que uma é boa, é importante, e a outra não é importante? Por que uma nós temos que abraçar, agasalhar, e a outra devemos abrir mão? A vanglória na nossa igreja vai nos ajudar, na nossa célula vai nos ajudar ou vai nos prejudicar? A humildade vai nos ajudar ou vai nos abençoar? Outro texto que Paulo fala aqui em Filipenses 2,4 é não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Certamente lá naquela igreja tinha pessoas que estavam preocupadas só com as suas próprias opiniões. Tinham seus posicionamentos, não abriam mão dos seus posicionamentos. Eu penso assim, o certo é assim, tem que ser assim. Paulo então diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, nós precisamos nos colocar do outro lado para ver como é que o meu irmão vê aquela situação e pensar conforme ele pensa. Entender a situação que ele vive, que ele está vivendo também. Para tentarmos não só olhar o nosso lado, não só o nosso partido, mas olhar o lado do meu irmão, olhar o lado da outra pessoa. Por que só eu estou certo? Aqui em Filipenses 2,4, eu vou fazer mais uma outra pergunta aqui. O que Paulo queria estar tratando com esse texto? E como isso pode ser aplicado a nós? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. A pergunta é o que Paulo queria, o que estava por trás desse texto? O que está por trás? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo estava querendo tratar, curar? O que Paulo estava querendo corrigir? O que Paulo estava querendo fazer como Paulo estava querendo consertar o caminhar dessa igreja. O que precisava ser mudado nessa igreja quando você lê esse texto aqui? E finalmente, concluindo, como todas essas coisas que acabamos de ver aqui, de ouvir e de comentar, como todas essas coisas podem prejudicar a igreja no cumprimento da sua missão? Você acha que Paulo estava preocupado com
com a missão daquela igreja? Você acha que Paulo entendia que se essas coisas não fossem consertadas, prejudicaria a missão daquela igreja? Qual era a missão daquela igreja? E vem uma pergunta para nós, vamos trazer para nós. Você acha que essas questões também podem prejudicar a nossa igreja, a nossa célula aqui, e a nossa igreja na prática da nossa missão, no exercício da missão que nós temos? E o que nós devemos fazer com respeito a tudo isso que Paulo falou? O que devemos fazer? Qual é a vontade de Deus para nossas vidas diante dessa situação, dentro desse contexto que nós vivemos? O que precisa ser mudado? Eu penso que essa é uma reflexão que você precisa ter lá na tua célula, quando você se reunir com o teu líder, quando você se reunir com os teus irmãos, e é algo que você e eu, nós todos precisamos praticar. O resultado dessa reflexão, a conclusão que chegarmos, aquilo que Deus falou no nosso coração, é algo que precisa ser praticado dentro da nossa igreja. Há muitos irmãos teóricos, falam de amor, mas não vivem amor. Falam de unidade, mas não vivem unidade. Estão sempre defendendo seus próprios partidos, suas próprias opiniões. Não lutam para superarem as diferenças. Deus não quer acabar com as diferenças, sempre vão existir. Deus quer nos ensinar a superarmos as diferenças para que o nome dele seja glorificado e para que nós possamos, dessa forma, edificar a vida uns dos outros. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.